Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje muda um pouquinho da política / cultura para falarmos sobre a principal festa da nossa cidade, Belo Horizonte. Está aqui conosco a secretária de Cultura da capital mineira, Eliane Parreiras. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia, secretária. Eu que agradeço. Bom dia, Guilherme Ibrahim. Bom dia, Thalita. Uma alegria para a gente poder estar aqui. A gente já tem falado extensivamente sobre o carnaval, sobre todas as necessidades do folião, sobre as interações dos blocos, sobre como a organização do carnaval se dá. Mas eu queria uma consideração primeiro da senhora, secretária, sobre, de maneira geral, a senhora já passou por Secretaria de Estado de Cultura, com projetos muito diversos em relação ao carnaval. O que é a experiência de atuar no Carnaval de Belo Horizonte como manifestação cultural da cidade? A gente não tinha esse mesmo volume, não tinha esse mesmo tamanho, não tinha a pujança, a participação popular. O que ele representa para a secretária de Cultura, que já ocupou outros postos num carnaval desse tamanho? Bom, primeiro eu queria parabenizar a rádio por essa cobertura que vocês estão fazendo do carnaval, porque eu acho que ela é muito completa mesmo. E aí, inclusive, essa oportunidade de falar um pouquinho dessa dimensão da cultura, né? Dessa dimensão da nossa identidade mesmo que a gente tem no carnaval. E quando você fala, você traz um olhar que é muito interessante, que é essa questão da vivência da cidade. Viver a cidade, né? A cultura na cidade, no chão da cidade, ela é muito diferente das políticas estaduais ou das políticas até do governo federal, né? As políticas nacionais, porque elas estão muito próximas do cidadão, da vida, do que acontece, né? A cultura é um fenômeno local, ela acontece na cidade. Então, é uma experiência extraordinária poder ver uma manifestação cultural como o carnaval, que é uma manifestação espontânea, é uma manifestação que engloba todos os povos, todos os cidadãos da cidade, as suas vertentes, e que Belo Horizonte especificamente tem uma característica que é muito interessante, que é realmente uma manifestação muito espontânea, desde o seu nascimento, antes até um pouco da cidade ser efetivamente, vamos dizer assim, construída ou entregue, né? Porque é até um pouco delicado a gente falar disso, porque já existiam algumas pessoas, já existiam vilarejos aqui, mas antes até de ser considerado esse momento inicial, efetivamente, da cidade, a gente já tinha essas manifestações, de alguma maneira, populares aí do carnaval, das celebrações. E ao longo dessa história, é o que você falou, ao longo dessa história isso ganhou muito um corpo impressionante, né? A ponto da gente esperar esse ano mobilizar, impactar em mais de 5 milhões de pessoas, e com uma participação muito grande de, como eu falei, de todos os públicos, e com essas manifestações todas diversas sendo abarcadas. Então a gente tem desde os blocos caricatos, que estão relacionados à origem da cidade, estão relacionados a essas manifestações, os operários que estavam aqui ajudando a construir essa cidade, né, e que inauguraram esse momento. Banda Mole, que está relacionada lá na década de 70 e que tem um histórico super importante com a cidade. As escolas de samba, que desde a década de 80 também ocupam um papel muito importante, de maneira descentralizada também. A manifestação espontânea, os blocos, né, que a gente chega a quase a 500 blocos em 2023, e muito ligados também a uma ideia de ocupação da cidade, de ressignificar o espaço público, de ocupar esse espaço público. Então, sem dúvida nenhuma, é dos carnavais mais lindos do Brasil e talvez a maior festa popular mesmo, né? Manifestação popular cultural que a gente tem. Secretária, o consumo, acho que da cultura ou do entretenimento na capital, ele tem mudado cada vez mais e o carnaval tá aí para provar isso. Nós estamos falando hoje daquela que é considerada a terceira maior festa de carnaval do país, né? Quem diria que Belo Horizonte, que ficava vazia durante o feriado de carnaval, tá recebendo aí, ou espera receber pelo menos 5 milhões de foliões. Mas não só no carnaval, né? A gente vê a capital mineira hoje sendo palco de shows gigantescos, com recordes de público, shows que movimentam aí também, e as pessoas que chegam para a cidade
para curtir esses eventos, por exemplo, que movimentam outras áreas, como a economia, o setor hoteleiro, dentre outras áreas por aí. Mas eu queria que você falasse exatamente sobre essa valorização de Belo Horizonte, principalmente depois de um período de pandemia, onde o setor cultural foi talvez um dos mais impactados. Nós ficamos por meses, né, mais de ano aí, proibidos de ter sequer uma música ao vivo em restaurantes e bares que também demoraram a voltar a funcionar, mas que também sofreram com essa questão. Os músicos que protestavam, as pessoas que trabalhavam com as festas que ficaram sem renda. Essa valorização pós-pandemia, a cidade reconheceu de fato a importância que tem o setor cultural? Isso já era feito há algum tempo ou pós-pandemia isso ficou mais claro? Você traz questões muito importantes, Thalita. Assim, eu acho que a primeira questão é que é importante falar que Belo Horizonte vem, eu acho, talvez nos últimos 15 anos, construindo esse ambiente para que essa produção cultural, artística, de entretenimento pudesse acontecer de uma maneira mais efetiva na cidade e abarcando a cidade como um todo. Então isso a gente está falando de ter infraestrutura adequada, da gente ter equipamentos culturais, a gente ter espaços que possam receber com estrutura para poder receber grandes eventos, pequenos eventos, quer dizer, toda a diversidade da cultura dentro desse aspecto que você falou. Uma outra questão é exatamente esse ambiente profissional. A gente passa por um processo de profissionalização do setor que é muito importante, porque, como você disse, ele movimenta uma cadeia produtiva enorme, né? Seja do pessoal da técnica, que está todo envolvido e que é muito importante, até toda a parte de serviços, a parte da estrutura para poder receber quem vem de fora. Então, esse processo, eu acho que Belo Horizonte cresceu muito do ponto de vista dessa estrutura. Hoje é uma cidade que está preparada para receber qualquer grande evento, como é o próprio Carnaval. Mas, sem dúvida nenhuma, o período da pandemia foi o período talvez mais difícil da história da produção cultural e artística, com muita dificuldade do ponto de vista de diálogo, inclusive com as políticas nacionais também, no sentido de um apoio para poder gerar aí uma sobrevivência. E eu tenho muita felicidade de dizer que eu acho que Belo Horizonte se destaca como uma cidade que teve esse trabalho de acompanhar de perto essa produção e tentar criar alternativas que pudessem ajudar nesse processo, né? Então teve uma execução, por exemplo, da Lei Aldir Blanc, que foi algo que foi muito importante do ponto de vista de injeção de recursos para poder garantir que essas pessoas que estavam sem condições de poder trabalhar, porque o encontro presencial estava suspenso, mas que elas pudessem criar alternativas de trabalhar de maneira conjunta. E agora a gente tem, sob a liderança do prefeito Fuad, todo o estímulo para que a gente realmente invista e trabalhe para que a gente possa gerar esse ambiente absolutamente profícuo, absolutamente, né, de participação mesmo do setor cultural como um todo, do setor de eventos, numa transversalidade, numa atuação em parceria com a Belotur. Então isso é um pedido que desde que eu cheguei, eu estou 7 meses só, como a gente estava falando, mas desde que eu cheguei, o prefeito Fuad tem falado muito a respeito da importância da gente trabalhar de maneira unida nesse processo de fortalecimento desses mecanismos todos e desse conjunto, né, de produtores, trabalhar isso junto com a Belotur. Então, a gente está atuando de uma maneira muito, muito efetiva e, inclusive, sobre o próprio Carnaval. A gente tem conversado, então, a Secretaria de Cultura, a Fundação Municipal de Cultura e Belotur, de como que a gente mantém esse diálogo aberto com esses artistas e esses produtores, esses geradores desse carnaval tão importante ao longo do ano. Quer dizer, para além da festa, como é que a gente vai trabalhar juntos no fomento, na organização? Então, isso é o foco, na verdade, o que você traz é foco hoje do nosso olhar como política pública para que a gente possa atuar juntos e garantir cada vez mais um ambiente saudável de estímulo para essa produção florescer, né, estar cada vez mais com resultados em Belo Horizonte. Esse diálogo que a senhora cita, secretária, ele foi durante algum tempo
da retomada do Carnaval de Belo Horizonte muito problemático. Houve uma disputa muito evidente dos movimentos que renasceram o Carnaval de Belo Horizonte e a época da prefeitura, encabeçada naquele momento pelo prefeito Márcio Lacerda, de dizer: nós revitalizamos o Carnaval, foram os movimentos de rua. Isso gerou enormes conflitos entre esses dois polos e fez com que o Carnaval bloqueasse as linhas de conversa. Que papel a prefeitura entende que tem que ter no Carnaval? Ela é apenas uma regulamentadora do Carnaval de Belo Horizonte, ela tem que fomentar o Carnaval com recursos, o nascimento dos blocos precisa partir, ou pode, a partir do poder público. Ele é uma manifestação que deve sair única, especificamente da sociedade em direção ao Poder Executivo. A manifestação cultural, ela é uma manifestação espontânea, né? Não é o poder público quem produz. Quem faz isso são os artistas, é a classe artística, é a classe de produtores culturais, são os agentes culturais que estão na sociedade, que demonstram. Belo Horizonte, como a gente estava falando aqui desse potencial, Belo Horizonte tem uma qualidade artística, de diversidade cultural, que é reconhecida internacionalmente. Nós somos referência em qualquer área que a gente falar das artes, a gente é referência, né? A gente tem grupos, coletivos, espaços que a gente vai falar, né? Qualquer área a gente é referência. Mas o poder público, ele tem papel sim de fomentar. Ele precisa fomentar. Não há em nenhum lugar do mundo a manifestação cultural que ela não seja fomentada, que ela não demande fomento público. O fomento público, ele tem que estar ali para poder ajudar. No caso específico do Carnaval, Ibrahim, eu acho que tem um outro aspecto que é a garantia dessa logística para a manifestação acontecer. Porque para essa manifestação acontecer de uma maneira saudável, com todo mundo convivendo, como é inclusive o que esses movimentos promovem, né? Esses movimentos sempre falaram disso, de uma ocupação da cidade, de uma ocupação saudável. De áreas degradadas, como era o centro da cidade, na Rua Guacurus e outros. A Praia da Estação realmente assim, é um movimento muito bonito quando a gente vê que é viver a cidade, é ocupar a cidade, é estar na cidade de uma maneira cultural. Porém, para que isso seja feito de uma maneira organizada, saudável, convivendo todo mundo, tem que ter uma garantia do poder público do ponto de vista de organizar essa logística. E esse é um trabalho que, quando você comentava como é que eu tô, né, hoje dentro do poder público municipal e como é que eu tô enxergando, eu tô simplesmente deslumbrada com o trabalho que é feito do ponto de vista dessa garantia da logística para essa ação acontecer. Todos os setores da prefeitura, liderados pela Belotur, todos os setores da prefeitura estão envolvidos para poder garantir essa atuação, esse funcionamento do Carnaval com segurança, de maneira saudável para o cidadão, né? Para que todo mundo possa participar, garantindo essa diversidade cultural, porque isso tudo que eu falei aqui, né? Não citei corte momesca, mas todas essas manifestações com espaço garantido, atuação antes, né? Então, assim, a gente teve uma atuação antes e agora, mesmo durante o Carnaval, descentralizada nos centros culturais, nos teatros, os museus trabalhando a memória do Carnaval. Então, todos os setores, segurança, limpeza, trânsito, né, mobilidade, todo mundo mobilizado para poder conseguir fazer essa logística. E é muito interessante, a Belotur apresentava uma pesquisa que o nível de satisfação com relação ao Carnaval, a gente sai de 300 mil pessoas, etc., para 5 milhões, e o nível de satisfação, ele permanece. A visão das pessoas de segurança, de funcionamento da cidade, da prestação dos serviços, da limpeza, que é extraordinário, né? O serviço que a SLU faz é um balé ali depois que o bloco passa. Isso é de um refinamento do ponto de vista de planejamento que é literalmente deslumbrante, como eu falei. Então, eu acho que o papel do poder público está aí, fomentar para que essas manifestações elas continuem acontecendo, e aí entra a transversalidade, inclusive com a Secretaria de Cultura, e garantir
essa logística, esse funcionamento da cidade com todas essas manifestações sendo contempladas. Secretária, talvez essa seja a grande ou a maior prova de fogo, de fato, da prefeitura em relação ao evento. Nós estamos falando de 5 milhões de pessoas. Surpreende todo mundo quando esse número é dito, e é uma previsão, né? Geralmente essa previsão acertada, né? Quando ela é feita pela prefeitura, enfim, pelos órgãos competentes. Assustou de alguma forma a prefeitura quando soube dessa possibilidade de 5 milhões de foliões passando por Belo Horizonte durante este carnaval, pós-pandemia, onde as pessoas estão com sede de evento? E pós-pandemia, onde a gente não sabe muito bem como vai ser o comportamento do folião? Eu acho que não, porque, como eu falei, tem um planejamento muito refinado. E as reuniões, por exemplo, as reuniões intersetoriais, né, o grupo, comitê gestor do Carnaval em Belo Horizonte, ele está se reunindo já há meses. Há muitos meses, desde, acho que... primeiro semestre ainda do ano passado, já estava se reunindo para poder preparar. Agora, tem um fato que é o que você disse... Essa preparação e que a gente... acontece muito antes, né? Exatamente. Essa preparação é um planejamento longo para todo mundo se organizar. Mas tem algo muito interessante no que você disse e que a gente realmente percebeu, e já no ano passado, e isso foi um fator de preparação também maior, é que ano passado a gente já viu que na volta dos eventos presenciais, na volta dessa produção artística e esse encontro com o público, né? A gente já percebeu essa adesão absoluta. A gente teve 300 mil pessoas na virada cultural. Então, assim, a gente já percebeu, a gente já estava vivendo de alguma maneira esse desafio, e que eu brinco que é um desafio de administrar o sucesso, que é isso, assim, é de receber essas pessoas que estavam ansiosas pelo encontro, porque a gente foi feito para o encontro mesmo, né? A gente foi feito para se relacionar, para poder estar, e a cultura é a alma disso, né? A manifestação cultural é a alma desse momento de encontro, de convivência, de confraternização. Então, eu acho que o ano passado ele foi muito decisivo para que a gente já tivesse muito preparado, né? E aí esse trabalho extraordinário que esses outros setores da prefeitura, liderados, como eu falei, pela Belotur, fazem, que é esse trabalho que é realizado de garantir mesmo essa logística e esse planejamento muito, muito redondo, muito, muito estruturado. Então, assim, a gente está preparado. Ano passado, 2019, 20, já teve 4,5 milhões, né? Então, assim, também é um aumento, mas é um aumento aí de 10% que está sendo esperado, em torno de 10%. Então, eu acho que Belo Horizonte está muito preparada. A ministra do Turismo esteve aqui e saiu impressionada com a cidade, com a estrutura, com o nível de acolhimento, com a convivência das pessoas. Ela foi para o meio do bloco e conversou. Então, assim, e eu acho que é isso que deslumbra todo mundo que vem de fora quando chega no Carnaval de Belo Horizonte. É esse acolhimento, essa diversidade cultural, essa manifestação que é espontânea, de alegria e de encontro mesmo. Estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista, secretária, mas queria lhe perguntar como meta do ponto de vista público. Temos a gestão do prefeito Fuad Noman até os próximos 2 anos, né? Esse ano de 2023 e 2024. Belo Horizonte tem como meta chegar a ter, do ponto de vista de quantitativo, o que? Dobrar o número de foliões? Isso a prefeitura trabalha com isso? Ou não, isso é história pro folião? Eu acho que tem 2 estratégias aí. A primeira é manter esse turista que vem, esse folião da cidade. Então, é manter essas pessoas presentes. E para isso, a gente precisa alcançar um nível de satisfação que as pessoas queiram continuar, indicar, voltar. Então, isso, pelas pesquisas todas, está num nível muito elevado. Então, a gente fica muito feliz porque a gente acha que está acertando do ponto de vista, como eu falei, da sensação de segurança, de limpeza, da cidade funcionando, da cidade preparada para poder receber isso tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, atrair
novos participantes, atrair turistas. Fomento, evidente que isso é uma meta. Do ponto de vista desse volume, eu acho que não, no que está se falando. A gente tem, como eu estou falando, de 2020 para cá, está se falando algo em torno de 10% de estimativa, mas a intenção é, além de manter, claro, ampliar. E acho que essa ampliação ela passa por uma diversidade de programação também. Então, é super importante que a gente tenha programação para a família, para o adulto, esse período inteiro, de maneira mais extensa, garantindo essa diversidade, como a gente estava falando, de todas essas manifestações, espaço, recursos, fomento, ação integrada com todos eles, né? Para que a gente possa realmente atrair isso como um todo. E a cultura, aí então falando do ponto de vista da política pública de cultura, ela está, como eu falei, discutindo junto com a Belotur e vai chamar esses agentes todos para poder conversar, para ver como é que a gente pode atuar de uma maneira ainda maior ao longo do ano, fomentando, seja o trabalho de formação, né, para adereços, para essa indústria cultural, por que não a gente dizer assim, mas então, seja na formação, seja no próprio fomento, para que os blocos tenham sustentabilidade também ao longo do ano, para que essas manifestações todas tenham. Estamos trabalhando a memória, que eu acho que é muito importante. Então, a gente está fazendo uma longa pesquisa que vai virar um inventário que conta a história desse Carnaval de Belo Horizonte também, que isso também é muito importante. Nos nossos museus hoje, também parte dessa memória está sendo apresentada. Nos centros culturais e teatros a gente tem uma programação relacionada a isso. Então a ideia é a gente fortalecer de uma maneira muito integrada dentro de todas as áreas da prefeitura, como é o pedido do prefeito Fuad. Secretária de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras, foi a nossa convidada de hoje. Obrigada, viu, secretária? A gente deseja que seja uma festa de fato muito linda em Belo Horizonte, com respeito à cidade, respeito aos foliões, né? Para que essa festa cresça cada vez mais e que de fato faça todo mundo feliz. É tempo de celebrar. Exatamente. Muito obrigada a vocês, como eu falei, por essa cobertura, por esse espaço para a gente falar dessas tantas abordagens do Carnaval, e eu espero em breve voltar para a gente falar das outras políticas de cultura. A gente te espera aqui, viu, secretária? Eu vou aproveitar para lembrar você que está nos ouvindo que nós temos em nosso portal, otempo.com.br, um guia completíssimo, né, Guilherme Brahim? Com todos os blocos de carnaval, e você pode encontrar o seu bloco pesquisando pelo nome, pela data, pelo horário ou até mesmo pelo público infantil, público livre ou público adulto. Então, busque aí o seu bloco, se programe e vá curtir a festa, gente. Festa de carnaval, porque a gente precisa celebrar.